Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Trata-se de um recurso adicional que, em conjunto com os esboços, a gente entrega semanalmente para os irmãos, sejam alunos ou professores, para que possam estudar melhor e preparar as aulas para o final de semana. Gostaria de lembrar aos irmãos que nenhum dos materiais que são disponibilizados substituem as aulas presenciais que acontecem todos os domingos às 16 horas na sede da Igreja Apostólica Verdade e Vida. Como sabido pelos irmãos, nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2016 o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. A lição de hoje é a lição de número 2, que tem por título Sinais que antecedem a volta de Cristo. Bom, amados irmãos, na primeira aula nós comentamos acerca, assim, bastante superficialmente acerca da volta de Cristo, dizendo que ela ocorreria em duas fases distintas. A primeira fase é a fase em que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. É a fase chamada também de arrebatamento. É aquele evento que vai encerrar a atual dispensação, vai encerrar a dispensação da graça. Vale lembrar, irmãos, que quando nós falamos acerca de buscar a sua igreja, essa igreja que está sendo mencionada não é igreja local, não é uma denominação evangélica específica, não é uma placa de igreja, não é um nome de ministério. Mas a gente está falando acerca da igreja universal, ou seja, aquela igreja que é formada por todos os crentes salvos em Cristo Jesus ao redor da terra. Tá? Então esta é a igreja que vai ser arrebatada na primeira fase da vinda de Jesus. E tem também a segunda fase, que é aquela em que Jesus vai vir em glória para estabelecer o seu reino milenial. Isso vai acontecer logo após o período da tribulação, logo após se finalizar a chamada 70ª semana de Daniel, ou seja, finalizados os 7 anos do período da tribulação. Além disso, nós vimos também, na aula anterior, que conforme está escrito em Mateus 24:36, que ninguém além do Pai sabe quando Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. A gente sabe que existe muita especulação, existiu no passado e continua existindo nos dias atuais, de pessoas que querem precisar a data e a hora que Cristo vai voltar, desenvolvendo cálculos mirabolantes, mas a Bíblia é muito direta e muito enfática em dizer que ninguém sabe quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, quando Jesus vai voltar para buscar a sua noiva. Porém, Jesus ele falou a respeito de uma série de sinais ou de uma série de eventos que iriam anteceder a sua volta. E é importante a gente saber quais são esses eventos, porque eles fazem com que a gente fique alerta e vigilante, sabendo que Cristo está para voltar. E é acerca desses eventos, é acerca destes sinais que a gente vai estar estudando, que a gente vai estar falando no decorrer desta videoaula nos próximos slides. Bom, acerca das fases da vinda de Cristo, eu gostaria de estar passando aqui para os irmãos algumas características que diferenciam a primeira da segunda vinda, que diferenciam a vinda de Cristo para arrebatar a tua igreja da vinda de Cristo em glória para estabelecer o seu reino milenial. Eu não enumerei todas as características ou as diferenças, mas eu quero colocar algumas aqui que são as principais. A primeira delas, a primeira vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja, ela vai ser em segredo, né? Como nos diz lá Mateus 24:36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Ou seja, é um evento que vai ocorrer em segredo e de forma repentina, né? Quando a gente fala em segredo, o que a gente está querendo dizer? É que ninguém sabe quando vai ocorrer, né? Lembrando que vai ser um evento repentino, ou seja, a Bíblia nos diz que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Né? Quero aproveitar para fazer uma observação aqui para os irmãos.
né? Muitas pessoas pregam e ensinam que Jesus vai voltar como um ladrão na noite. Não é isso que a Bíblia Sagrada nos diz. Ela diz que o dia do Senhor será como um ladrão na noite. Tá? Então essa é uma característica da primeira vinda. Ela vai acontecer em segredo. Ela vai acontecer num momento que ninguém sabe quando. Já a segunda vinda vai ser diferente. Ela vai ser pública, né? Como nos diz Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Né? Será pública em que sentido, amados irmãos? Porque a gente sabe quando ela vai ocorrer. A partir do momento que ocorrer a primeira vinda de Cristo, a primeira fase, que é o arrebatamento, a gente sabe que depois disso teremos 7 anos, né, ocorrerá o período da tribulação aqui na Terra, e passado, findo este período, acontecerá a segunda vinda, ou seja, é sabido por todos que meditam nas Sagradas Escrituras que 7 anos após o arrebatamento vai acontecer a vinda de Cristo em glória para estabelecer o seu reino milenial. Então ela vai ser pública, ela vai ser conhecida por todos. Uma outra característica é a vinda de Cristo para arrebatar a igreja, ou seja, o arrebatamento, ele vai ser para a igreja, como nos diz lá 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Repare, irmãos, depois nós. A quem está se referindo esse nós? Somos nós, os santos, os salvos em Cristo Jesus, os que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador e que vivem uma vida de santidade, aguardando a volta do Mestre para nos buscar. E esse versículo nos diz também, olha que interessante, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Aqueles que quando do arrebatamento já tiverem morrido em Cristo Jesus, já estiverem dormindo no Senhor. A Bíblia diz que nós não precederemos aqueles que dormem. Então, junto com eles, ou seja, eles serão ressuscitados primeiro e depois nós teremos o corpo transformado, nós seremos arrebatados. Então, em conjunto com eles, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. É isso que nos diz a Bíblia. Já a segunda vinda não vai ser para a igreja, mas vai ser com a igreja. Olha o que nos diz lá Judas 14. Né? Apenas uma observação para os irmãos, tá? É colocado aqui no slide como Judas 14, porque é sabido que Judas só tem um capítulo. Então é Judas capítulo 1, versículo de número 14, que diz assim: E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Quem são os santos do Senhor? São aqueles que morreram em Cristo Jesus e aqueles que forem arrebatados, ou seja, são os cristãos, são os salvos em Cristo. Uma outra característica que diferencia a primeira da segunda vinda. A primeira vinda ela vai acontecer antes da tribulação. Ela vai acontecer antes da 70ª semana de Daniel. Assim nos diz Apocalipse 3,10, que diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ora, quando a Bíblia nos diz acerca da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, ele está falando da tribulação. E está dizendo que assim como nós guardamos a palavra com paciência, Deus também nos guardará desse período. Ou seja, nós seremos recolhidos antes do período da tribulação. Já a segunda vinda, ela vai acontecer após a tribulação. Ela vai acontecer após o período de 7 anos que caracteriza a 70ª semana de Daniel. É assim que nos diz Mateus 24, versículos 29 e 30. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha que interessante, aqui está falando da vinda do Filho do Homem, ou seja, da vinda de Jesus, mas no início do versículo ele está dizendo, olha só aqui, ó, logo depois da aflição daqueles dias. Que aflição daqueles dias é essa? É o período da tribulação.
Então a segunda vinda de Cristo, a vinda em glória para estabelecer seu reino milenial, acontecerá após a tribulação. Uma outra característica, a primeira vinda de Cristo vai acontecer, ele vem nos ares. É assim que nos diz 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Já a segunda vinda, Jesus ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Ele vai vir para o Monte das Oliveiras, que a gente vai estar estudando nos próximos slides, que foi onde Cristo ele declarou o chamado sermão profético ou sermão escatológico para os seus discípulos. Então, assim nos diz Zacarias 14:4. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então a primeira vinda ele vai vir nos ares, e a segunda vinda ele vai pisar, ele vai estar no Monte das Oliveiras. Antes de continuar, deixa eu fazer uma observação para os irmãos para não gerar confusão. Quando a gente fala de primeira vinda e segunda vinda de Cristo, a gente não está considerando, nesse contexto, a vinda de Cristo quando ele se fez homem entre nós, ou seja, que seria efetivamente a primeira vinda. Aqui a gente está falando sobre a volta de Cristo. Tá? Então a gente está falando sobre os dois momentos da volta de Cristo. Não considerem essa primeira vinda que a gente está colocando aqui e está explicando como a vinda que já ocorreu, que já é histórica, que Cristo habitou entre nós e morreu na cruz do Calvário para que nós fôssemos salvos. Okay? Então vamos lá. Mais uma característica. Na primeira vinda, os santos o verão, ou seja, os santos vão ver Jesus Cristo. Também, voltando novamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, os dois livros, as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses falam muito sobre a volta de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,17 diz: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Poxa, se eu vou me encontrar com ele nos ares, com certeza eu vou vê-lo. Eu vou ter um encontro com ele, antes de estar permanentemente com ele. Já a segunda vinda, não são os santos que o verão, mas todo olho verá. Todos contemplarão a segunda vinda de Cristo. É o que está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Uma outra característica que difere a primeira da segunda vinda de Cristo. A primeira vinda vai ser um tempo de alegria, vai ser um tempo de gozo, obviamente para os santos, para aqueles salvos em Cristo Jesus. Assim nos diz 1 João, capítulo 3, versículo de número 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ora, amados irmãos, olha que motivo de grande alegria. Nós teremos um corpo transformado, semelhante ao corpo de Cristo. Nós seremos como ele. E nós contemplaremos a sua face, nós estaremos com ele. Isso é motivo de muita alegria. Nós veremos o Mestre. Glória seja dada ao nome do Senhor. E em relação à segunda vinda, diferente da primeira, que seria um tempo de alegria para os santos, já a segunda vinda de Cristo em glória, ela vai ser um período não de alegria, mas de lamentações. Vai ser um período de tristeza. Assim nos diz Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Uma última característica aqui, irmãos, que eu quero passar para vocês, acerca da diferença entre a primeira e a segunda vinda. Na primeira vinda, os justos serão tirados dentre os ímpios. Assim nos ensina 1 Tessalonicenses 4,17.
Novamente, né, nós já lemos esse versículo algumas vezes. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, nós, os salvos, né, aqueles remidos e lavados no sangue do Cordeiro, vão ser arrebatados, ou seja, vão ser retirados da terra. Os ímpios ficarão, mas os justos serão retirados. Aqueles justos que tiverem morrido, eles serão ressuscitados, né? Nós não precederemos os que dormem, e depois aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, serão retirados, né, de forma brusca de dentre os ímpios. Já na segunda vinda, que é a vinda em glória, para estabelecer seu reino milenial, vai ser o contrário. Os ímpios é que serão tirados dentre os justos. Os ímpios é que serão removidos do meio dos justos. Aonde que a gente confirma isso? Lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 13, versículos 40 ao 42. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha que interessante, está dizendo que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É Jesus Cristo. Aqui ele está caracterizando a natureza, né, humana de Cristo, mas está falando acerca de Jesus, né? Ele mandará aos seus anjos para recolher, né, do seu reino aqui na terra tudo o que causa escândalo, todos aqueles que cometem iniquidade, eles serão removidos, eles serão arrancados. Então, diferente da primeira vinda, na segunda vinda, os ímpios eles serão tirados dentre os justos. Dando continuidade, irmãos, um outro ponto, antes da gente entrar efetivamente no tema de hoje, que é falar acerca dos sinais que antecedem a volta de Cristo, eu quero pontuar aqui mais um conceito com vocês. A gente fez essa breve introdução e agora eu quero pontuar mais um conceito. Quando se fala acerca da volta de Cristo, né, tem várias passagens bíblicas que usam os termos últimos dias ou últimos tempos, né? E eu gostaria de passar para os irmãos o que significa efetivamente esse termo, né, esses termos últimos dias e últimos tempos, tá? Esses termos, eles nada mais são, dizem respeito ao chamado tempo atual, ou seja, os dias que antecedem a volta de Cristo, né? Esses últimos tempos ou últimos dias, eles começaram quando Cristo foi ressurreto, né? Após a ressurreição de Cristo, e esses últimos tempos ou últimos dias vão se finalizar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Tá? Então esse intervalo entre a ressurreição de Cristo e a volta de Cristo é chamado na Bíblia de últimos tempos, né? Ou de últimos dias, ou seja, os dias que antecedem a volta de Cristo. Em outras palavras, são os dias que nós estamos vivendo agora. É exatamente o que a gente está vivendo neste momento. Bom, entrando agora efetivamente no tema da lição de hoje, né, nós usaremos como referência bíblica para esse estudo os textos que estão lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículos de 1 a 14, e logo depois que a gente explanar o conteúdo de Mateus 24, a gente também vai estar falando acerca da passagem da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículos de número 1 e 2. Bom, Mateus 24, de 1 a 14, né, tá aqui o texto bíblico. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém, glórias a Deus. Esse é o texto de Mateus 24, versículos de 1 a 14. Vamos lá. Bom, aqui nós observamos, irmãos, nessa leitura, que Jesus estava saindo do templo, né, e os discípulos eles se aproximaram dele e começaram a comentar sobre o templo, né, a respeito da estrutura do templo de Herodes, o templo que havia sido reconstruído por Herodes. Era um templo assim muito suntuoso, era um templo magnífico, né? E todo mundo se admirava daquela estrutura. E os discípulos começaram a comentar com Jesus acerca da estrutura do templo, né? Comentando acerca dessa suntuosidade toda. Então, Jesus pega e responde para eles o seguinte, fala, olha, toda essa estrutura vai ser tudo derrubado, vai ser tudo desfeito, não vai restar pedra sobre pedra. Ou seja, isso que vocês estão vendo vai cair tudo, vai ser tudo derrubado. E após essa afirmação, né, a Bíblia nos diz que Jesus ele estava assentado no Monte das Oliveiras. E aí vieram seus discípulos, né, vieram nesse caso Pedro, Tiago, João e André, que era irmão de Pedro, né, eles vieram em particular para falar com Jesus e para questioná-lo, né, acerca do que ele tinha falado. E neste momento eles fizeram assim uma tripla pergunta, né, para Jesus. Primeira coisa que eles queriam saber é o seguinte, olha, quando que serão essas coisas? Quando que isso vai acontecer? Né? Isso o quê? Acerca da derribada do templo que Jesus estava falando, que ele disse que não ia restar pedra sobre pedra. Mas eles não perguntaram somente isso, né? Eles queriam saber também o seguinte, olha, qual que é o sinal da tua vinda? Né? Qual o evento, ou o que vai acontecer, né? Para a gente saber acerca da tua vinda? E qual que é o sinal do fim do mundo? Né? Eles fizeram esse questionamento para Jesus. Né? Eles perguntaram isso para Jesus. E a partir daí, o Senhor Jesus ele inicia o que nós conhecemos como sermão escatológico, né? Ou sermão profético. Né? Ou seja, é o sermão que Jesus utilizou para efetivamente responder a essas perguntas que os discípulos lhe fizeram. Né? Ele usou desse sermão para poder esclarecer essa dúvida deles. E esse sermão ele está no Evangelho Sinótico, ele está lá em Mateus capítulos 24 e 25, está em Marcos capítulo 13 e está também em Lucas capítulo de número 21. Então Jesus ele se utilizou desse sermão para esclarecer essas dúvidas, para responder essa indagação feita pelos discípulos dele em particular lá no Monte das Oliveiras. Né? Só que Jesus ele não disse diretamente quando ele voltaria, até porque somente o Pai sabe, né, o momento que ele vai voltar. Mas ele começou a mencionar, ele começou a explanar quais seriam os sinais ou quais seriam os eventos que iriam ocorrer, né, que seriam relacionados à sua volta. Ou seja, quais seriam os sinais às vésperas do seu retorno? Quais seriam os eventos que marcariam a volta de Cristo, né? Ou melhor, que antecederiam a volta do Senhor Jesus. Tá? E esses sinais, eles são muito importantes. Né? Nós temos que conhecer bem esses sinais, porque o propósito deles é fazer com que a igreja do Senhor ela fique vigilante, ela fique alerta acerca da proximidade da volta de Jesus. Né? Não somente os sinais que dizem respeito à igreja, mas também os sinais que dizem respeito a Israel. A gente vai acompanhando, a gente vai vendo o cumprimento desses sinais, vendo os eventos acontecendo, e isso faz com que a gente saiba que a volta de Jesus está próxima.
né? Então, essa é a importância, né, da gente estar estudando, estar entendendo, estar observando esses sinais. E a partir de agora, o que a gente vai ver? A gente vai estudar exatamente esses sinais que Cristo mencionou que iriam anteceder sua volta, né? Que sinais são esses? Que eventos são esses? O que marcaria? O que já aconteceu? O que ainda vai acontecer? Né? Então, a gente vai estar apresentando agora esses sinais. Primeiramente, com base no texto que a gente leu há instantes atrás, de Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 14, e depois de explanar esses sinais, a gente vai passar para 1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 e 2, e vai explanar os sinais que constam ali também. Bom, vamos lá. Primeira coisa que Jesus comentou foi acerca da derrubada do templo, né? Falou, olha, tudo que está aqui vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra, né? Nada vai ficar da maneira que está. Ele estava se referindo ao templo, né? Como a gente já viu, ao templo construído por Herodes, ao templo suntuoso, né? Ao templo maravilhoso que existia, que deixava as pessoas todas admiradas, né? Com a estrutura do templo. Se a gente for olhar para a história, a gente vai confirmar que no ano 70 depois de Cristo, um general romano chamado Tito, que depois acabou se tornando imperador, né, por um curto período de tempo, ele destruiu não somente Jerusalém, né, mas também o templo de Jerusalém. Ele derrubou tudo isso, queimou, né, porque tinham partes lá que eram de ouro, ele queimou para derreter aquilo, enfim, tudo foi destruído. E de tudo aquilo, né, que existia ali, de todo aquele templo, né, da própria Jerusalém, a única coisa que sobrou foi um muro que ficava ali nas proximidades do templo, né, esse muro que está aqui nessa foto do lado. Ele é conhecido como Muro das Lamentações. Né, os irmãos já devem ter ouvido falar muito acerca do Muro das Lamentações. Ele é o segundo lugar mais sagrado dos judeus. Ele é o segundo lugar mais sagrado do judaísmo. Né? Ele perde somente aí para o primeiro, né, que é o monte, é o chamado Monte do Templo, que faz alusão ao antigo templo. Né? Inclusive esse chamado Monte do Templo ele também é sagrado para os muçulmanos, porque lá tem uma mesquita, né, bastante famosa lá, chamada Al-Aqsa, né? E também o Domo da Rocha. Quando a gente olha atualmente as fotos de Jerusalém, né, tem sempre um pequeno edifício lá com uma cúpula dourada, aquilo é chamado de Domo da Rocha. E ela é uma das áreas mais sagradas para o Islã também. Né? Daí a gente já vê, não é o único, né, mas um dos motivos aí da guerra, né, que existe entre palestinos, né, os árabes, e os judeus, né, acerca daquele território. Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais acerca da volta de Cristo para Israel, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do território de Israel, a tomada de Jerusalém, a gente vai falar sobre a reconstrução do templo, enfim. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Voltando à questão da derrubada do templo, então a gente conclui com isso que é um sinal, que é um evento que já ocorreu, né? Já virou história. O general Tito foi lá com o exército romano, destruiu Jerusalém e destruiu o templo, deixando somente essa parte desse muro, né, que ficava ali próximo do templo. Então, esse é um dos sinais que Cristo comentou e ele já se cumpriu. Um outro sinal, né, que Cristo também comentou, ele falou, olha, ninguém vos engane, né? Ou seja, surgirão falsos cristos, né, pessoas dizendo que são Cristo. Se a gente olhar historicamente, assim, nós vamos encontrar, né, se a gente fizer uma pesquisa rápida, muitas pessoas, muitos personagens que se diziam Cristo, né, que se diziam o Messias. Alguns já morreram, outros estão vivos até hoje, enfim, tem até algumas fotografias aqui do lado que faz menção, né, a alguns deles, ou seja, são pessoas que se apresentam como sendo Cristo e pior do que isso, eles conseguem enganar multidões. Né? Por isso que Jesus falou, né, que ninguém vos engane. Né? Mas muita gente está sendo enganada por essas pessoas que se dizem Cristo, por essas pessoas que é o que a Bíblia chama, né? E nós também chamamos de falsos cristos. Tá? Então aqui eu vou colocar só a título de curiosidade algumas pessoas, né? Só para vocês terem uma ideia de algumas aberrações que existem por aí. Né? O primeiro deles que eu coloquei aqui na relação, esse José Luiz de Jesus Miranda, é esse aqui, ó, que está com os 2 dedos na testa.
ele é líder de uma igreja que fica lá na Colômbia, apesar dele ser porto-riquenho, né? Fica lá na Colômbia. É uma igreja chamada Igreja Crescendo na Graça, né? Enfim, eles dizem lá que eles têm cerca de mais ou menos 2 milhões de membros. Esse líder já morreu, né? Ele morreu em 2013, mas ele pregava, dentre outras coisas, além de dizer que ele era Cristo, né? Ele pregava o seguinte, que o pecado não existe, que ele tinha levado sobre si o pecado na cruz do Calvário, então não importa, né, o que a gente faça, o pecado ele não existe mais, ou seja, a pessoa poderia fazer aquilo que ela bem entendesse, né? Então, ou seja, completamente antibíblico isso. E além disso, tinha uma outra coisa interessante lá. Ele fazia com que seus seguidores tatuassem o número 666 no corpo, né, dizendo que a relação desse número com o anticristo é um erro de interpretação. Ele, em alguns momentos, se apresentava como anticristo também. Enfim, uma seita completamente herética, completamente antibíblica, mas se a gente observar 2 milhões de membros, né, ao redor do mundo, é um número bastante considerável, ou seja, muitas pessoas foram enganadas, né, por essa seita chamada Crescendo na Graça. Um outro caso que talvez seja mais conhecido dos irmãos, né, porque circulou bastante na mídia também, é acerca do Reverendo Moon, que é o líder da chamada Igreja da Unificação, né? Inclusive, existem matérias aí falando de Igreja Evangélica do Brasil que se associou com eles, enfim, não vamos entrar nesse mérito, né? Mas os seguidores, né, de Reverendo Moon, dessa chamada Igreja da Unificação, eles consideram que o Reverendo Moon e a sua esposa, eles são os verdadeiros pais da humanidade, né? É como se eles seriam, assim, vamos dizer, o Adão e Eva restaurados à sua plenitude, né? Também é uma denominação muito grande, é uma seita muito grande, né, que enganou assim muitas pessoas, né? Muitas pessoas foram enganadas por eles. Está aqui nessa fotografiazinha aqui, ó. Esse aqui é o Reverendo Moon. O terceiro deles, aqui creio que talvez seja o mais conhecido dos irmãos, né? Ele é brasileiro, ele já apareceu em muitos programas de televisão, em muitas mídias, revistas, enfim, já deu muitas entrevistas, que é o Henri Cristo, né? Ele até tenta se vestir aqui como dizem, né, que Jesus se vestia naquela época, enfim. E ele fundou, né, uma denominação chamada SOUST, né, que é a Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Ele, assim, eu diria que de todos que estão aqui, ele é tão errado quanto os outros, mas em termos de ser ofensivo, ele é o menos ofensivo, né? Porque muitos desses que estão aqui nessa lista, a gente vai ver alguns aqui para baixo, organizou e incentivou suicídio em massa, se matou depois, enfim, um pouquinho diferente do caso dele. Mas, de qualquer forma, também é algo completamente antibíblico, ou seja, não condiz com as Sagradas Escrituras. A sede dele fica lá em Brasília, né? E eles dizem que Brasília, que o local onde está estabelecida a sede da igreja dele, é a Nova Jerusalém, ou seja, outra aberração doutrinária, e, enfim, mais um que se diz Cristo, né? E tem outros mais, né? Tem o A.J. Miller também, que ele é líder da igreja da comunidade chamada Verdade Divina. Ele é um ex-testemunha de Jeová, né? Também tem muitos seguidores. Tem esse Oscar Ramiro Hernández também. Esse aqui tem uma história interessante, né? Em novembro de 2011, ele foi lá em frente à Casa Branca com uma arma, né, com uma AK-47, ele disparou 9 tiros contra a Casa Branca. Aí prenderam ele, enfim. Ele falou, ele se dizia Jesus, ele dizia ser Jesus e dizia que ele tinha sido enviado para matar o anticristo. E que esse anticristo ele era o presidente americano Barack Obama, né? Enfim, isso é o discurso que ele fez, né? Aí tem o David Schuyler também, né? Que esse aqui tem até algo cômico, né? Se não fosse trágico, né? Mas enfim, ele diz que descobriu ser o Messias em 2007, após ter consumido uma série de cogumelos alucinógenos, né? Então imagina como que ele estava naquele momento, que ele falou, olha, eu sou Jesus de Nazaré, eu sou o Messias, né? Depois de ter consumido de forma bastante exagerada aí alucinógenos, né?
Bom, tem o Jim Jones também, esse também ele é relativamente conhecido, ele fundou a igreja chamada Igreja dos Povos Infames, né? Esse aqui ele organizou um suicídio em massa de aproximadamente 900 seguidores e ele se matou em seguida. E dentre as aberrações que ele fazia também, ele tinha relações com membros em cima do púlpito e toda a igreja assistindo, enfim, um negócio completamente demoníaco, né? Esse Sergei Torop, ele é conhecido como Vissarion também, é o líder da igreja do último testemunho, ele vive lá na Sibéria, nas montanhas Sayan, também se diz Messias, né? Esse Apolo Kiboloi, que é da igreja restauracionista, esse aqui, a história da igreja dele diz que ele tem cerca de 4 milhões de seguidores, né? E cada um pregando as suas heresias e enganando muita gente, né? Então, ou seja, quando Jesus falou acerca, né, dos sinais que precederiam sua vinda, e dentre esses sinais ele falou sobre a aparição dos falsos cristos, a gente vê que já apareceram muitos, alguns já morreram, outros estão vivos, quantos mais vão aparecer? É mais um sinal que a Bíblia ela é inerrante, ela está se cumprindo, ela é verdadeira, e tudo que está na Bíblia Sagrada vai se cumprir, vai se cumprir de forma integral. Bom, um outro sinal, né? Outros sinais da vinda de Cristo, né? Que antecedem a volta de Cristo, que Jesus comentou em Mateus 14, seriam as guerras e os rumores de guerras. Aqui a gente não precisa tá detalhando muito, né? Tá indo muito longe, porque é sabido pelos irmãos que historicamente muitas guerras aconteceram, né? Algumas mais regionalizadas, outras no âmbito mundial, né? Nós tivemos as guerras mundiais, tivemos a guerra do Vietnã, a guerra do Afeganistão, ou seja, aquilo que Jesus já havia dito que iria acontecer, hoje a gente basta abrir um livro de história, basta fazer uma pesquisa que a gente percebe que isso aconteceu e continua acontecendo, né? Porque tem um outro sinal que Jesus comentou que antecederia a sua volta, que seria nação contra nação e reino contra reino, né? Isso também acontece nos dias de hoje. Não no âmbito mundial, né? Não aconteceu mais no âmbito mundial, mas elas são guerras entre nações de forma regionalizada, motivada por uma série de questões, né? Questões políticas, questões religiosas, questões de ideologia, né? A gente vê aí nas mídias aí atuais, né? Na televisão, nos jornais, acerca dos grupos extremistas aí que estão atuando na Europa, né? Aí a gente está falando do Estado Islâmico, enfim, essa guerra da Palestina aí que ela é permanente, ela nunca cessou, o grupo que atua lá na faixa de Gaza, né? O Hamas, né? Então a gente vê que esse sinal que Jesus colocou, nação contra nação, reino contra reino, isso está acontecendo agora, isso acontece o tempo todo, basta a gente acompanhar as matérias, basta a gente acompanhar as manchetes, acompanhar os jornais, que a gente vai ver que tudo isso está acontecendo. Ou seja, olhando tudo que a gente viu até agora nessa videoaula, a gente vai perceber que tudo ou já aconteceu ou está acontecendo nesse momento. Ou seja, são sinais para nós ficarmos alerta que Jesus a qualquer momento vai voltar para buscar a sua igreja. A qualquer momento Jesus vai arrebatar a sua igreja. E muitos, apesar de todas as evidências, apesar de todos os sinais que são evidentes, apesar da Bíblia Sagrada ser um livro disponível para todos, muitos serão pegos de surpresa, né? Muitos ficarão, porque não dão a devida importância a esse tema. Um outro sinal que o Senhor Jesus comentou, que antecederia a sua volta, seria a fome, né? Essa aqui é até uma foto bastante conhecida, que saiu em muitas matérias, né? da ONU, inclusive, acerca da fome e da miséria, né? Segundo a ONU, para os irmãos terem uma ideia, 836 milhões de pessoas sofrem com a fome, né? Segundo o que eles divulgam, essas pessoas elas vivem com menos de $1,25 por dia, né? Se fosse transformar isso em valores aí monetários, né? Ou seja, a gente está falando algo em torno, né, com a cotação aí atual, em torno de R$ 5 por dia.
né? Então são pessoas que estão passando a míngua, né? São pessoas que estão passando muita fome, enquanto uns, né, são assim muito abastados, né? Outros estão vivendo assim numa situação bastante precária. Isso é uma realidade nos dias de hoje também. Tem muitos países, tem muitas regiões que a pobreza ela é uma realidade, né? Até no nosso país mesmo, apesar de ser um país muito rico no que diz respeito à extensão territorial, no que diz respeito à fertilidade da terra, né, no que diz respeito a uma série de aspectos, a gente sabe que tem muitos locais que as pessoas passam fome. Isso é um absurdo, né? Muitas pessoas enriquecendo de forma ilícita e o ser humano passando fome. É uma coisa assim bastante dolorosa. E é um dos sinais que Jesus comentou que antecederiam a sua volta, né? Isso também está se cumprindo, isso também é uma realidade, não é novidade para ninguém isso aqui. Um outro sinal que Jesus comentou que também antecederia a sua volta seriam as chamadas pestes, ou em algumas traduções bíblicas, pestilência, né? O que é isso? São as epidemias, né? Ou seja, também não é nenhuma novidade para nós, né? Historicamente, nós tivemos vários casos de epidemias que mataram muitas pessoas, né? Algumas doenças que surgiram no passado, que mataram muita gente, que hoje até se conhece a cura, mas quando ela surgiu, matou muitas pessoas. Algumas que ainda existem e que não têm uma cura efetiva. Enfim, isso também é histórico, né? Aqui nós pegamos alguns exemplos para mostrar para os irmãos, né? Aqui mais ou menos em ordem cronológica. É lógico que não são só essas, né? Mas só para exemplificar, para ter evidências de que este sinal também se cumpriu e está se cumprindo, né? Desde quem estudou história aí no primeiro grau falava, né, da peste negra, né, que afetou principalmente a Europa e a Ásia. Olha só a estatística que diz 50 milhões de mortos, né? A cólera, centenas de milhares de mortos, enfim, tuberculose, né? Temos tratamento, mas quando ela foi descoberta chegou a matar praticamente 1 bilhão de pessoas. É um número muito grande, é um número muito expressivo, ou seja, uma verdadeira epidemia. Enfim, varíola, gripe espanhola, tifo, febre amarela, sarampo, malária, a AIDS, né, que até hoje não tem uma cura efetiva para isso, né, assim, pela medicina, né? Obviamente o Senhor Jesus, ele tem poder mais que suficiente para curar qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de epidemia, né? Nós estamos falando que a medicina não tem ainda uma cura efetiva para isso, né? Teve também aquele surto, né, do ébola ou ebola, enfim, cada um pronuncia de uma maneira, que também matou em torno de 10 mil pessoas só na África Ocidental, mas ele chegou a se espalhar também. Esses são grandes, né, assim, que tiveram repercussão mundial no que diz respeito a noticiários, enfim, mas tem também aqueles mais regionalizados, né? Aqui no Brasil, no passado a gente viu em reportagens acerca da gripe aviária, daquela síndrome da vaca louca, enfim, tem uma série de outras epidemias também, né? Que a gente tem acesso aí pelas matérias que são vinculadas na televisão, no jornal. Ou seja, mais um dos sinais que o Senhor Jesus deixou registrado, né, e que também se cumpriram, né, e até hoje tem alguns surtos de epidemia, né? Vê aqui no Brasil, por exemplo, né, as matérias recentes estão falando acerca de dengue, né, acerca do chikungunya, enfim, essas outras epidemias aí que estão começando a acontecer. Então, são sinais que Jesus está às portas, né? São eventos que nos levam a crer que Jesus está voltando, porque Jesus falou que esses sinais antecederiam a sua volta. Um outro sinal também que Jesus comentou, deixou bem claro lá em Mateus capítulo 24, né, acerca dos terremotos, né, os terremotos. Aqui na tela tem uma estatística aqui, que é de uma entidade chamada USGS, né, que é uma entidade de pesquisa geológica lá dos Estados Unidos. Só para os irmãos terem uma ideia, né, historicamente, aí, analisando o material deles, no século XIX foram registrados em torno de 15 tremores de terra. Século XIX. No século XX, só entre 1970 e 1979, ocorreram cerca de 1.550 tremores de terra. E agora aqui, os irmãos estão lendo aí na tela, entre 2000 e 2010, mais de 200 mil terremotos. E nos últimos anos, cerca de 300 a 500 mil por ano. Destes,
300 a 500 mil, em torno de 100 mil são perceptíveis, né, aos nossos sentidos. O restante são aqueles instrumentos, né, específicos que eles têm que mostram que ocorreram esses tremores. Tudo bem, alguém pode olhar essas estatísticas e falar o seguinte: mas também, né, no século XIX ou antes disso, talvez não existissem instrumentos, né, tão aguçados como tem hoje para medir, talvez tivesse bastante. Tá, mas a gente está falando de um aumento muito expressivo, né? A gente está falando de 15 tremores no século XIX para em torno de 100 mil, né, por ano, perceptível para as pessoas, de 300 a 500 mil por ano, contando os que são percebidos e os que não são percebidos, ou seja, tem aumentado cada vez mais. Né? Isso também não é segredo, isso está disponível na mídia, né? Estudos estão disponíveis para se comprovar tudo isso. Então é mais um dos sinais que Jesus falou que antecederiam a sua volta, e que é uma realidade. Ocorreu e está ocorrendo. Bom, um outro sinal, irmãos, que Jesus ele deixou claro, né, que aconteceria também, seria a perseguição dos seguidores dele, a perseguição aos cristãos. Aqui eu quero deixar para os irmãos que existem dois tipos de perseguição. Nós vamos ver esses dois tipos e mostrar exemplos. Né? A primeira delas é o que a gente chama de perseguição declarada, ou seja, é algo institucionalizado. Não é nada feito às escuras, não é nada discreto, né? É a chamada perseguição declarada. Esse tipo de perseguição a gente não tem aqui no Brasil, né? Esse tipo de perseguição que a gente chama declarada. Né? Isso acaba levando algumas pessoas a ter conclusões erradas acerca da realidade do mundo lá fora, né? No que se refere ao cristianismo. Ou seja, não tem aqui no Brasil, né, glórias a Deus por isso, mas tem uma série de regiões no mundo que isso é uma realidade. É a perseguição declarada. Né? Existe uma entidade, irmãos, chamada Portas Abertas. Tá? Ela é uma entidade de cunho mundial e ela tem como sua principal missão, ela dá apoio e assistência a igrejas e a cristãos que são perseguidos pelo mundo. Né? E essa entidade chamada Portas Abertas, todo ano eles publicam uma lista dos 50 países que têm o maior grau de perseguição dos cristãos. Tá? Aqui na tela a gente está vendo a de 2015, a de 2016 vai estar finalizada agora, dia 13 de janeiro, então ela ainda não está disponível. Né? Mas aqui a gente tem uma ideia de como que é a perseguição ao cristianismo lá fora. Né? Então, além também de citar os países, eles dão um descritivo do perfil de cada país, né? O que eles pensam acerca do cristianismo, como que é a atitude deles em relação aos cristãos, enfim. É um trabalho bastante completo nesse sentido. Né? E os irmãos podem perceber que existe uma concentração muito grande aqui nessa região, né? Em relação aos 50 países que mais perseguem. Tá? Se a gente for olhar aqui na legenda, né, eles falam sobre perseguição absoluta, perseguição extrema, perseguição severa e perseguição moderada, ou seja, eles não só classificam os que mais perseguem, mas diz que tipo de perseguição que é. Né? E o primeiro da lista aqui, olha, é a Coreia do Norte. Né? Para os irmãos terem uma ideia, a Coreia do Norte está encabeçando essa lista há 13 anos consecutivos. Né? Há 13 anos ela é o país que mais persegue, tem uma perseguição severa, né, uma perseguição absoluta sobre os cristãos. Ou seja, essa é a realidade do mundo. Essa é a realidade lá fora. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Né? Você vê tanto que aqui, nessa região aqui na América do Sul, a gente praticamente não tem países classificados. Né? A gente tem um país somente aqui, deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver, ó, que é a Colômbia, que está em 35º. E aqui na América, entre a América Central e a América do Norte, tem o México, né? Mas a gente não tem a gente não está listado, né, entre os países que mais perseguem os cristãos. Mas a gente tem aqui uma lista de 50 e a Coreia do Norte é a que encabeça isso, né? Já há 13 anos. Tá? Então, depois se os irmãos tiverem oportunidade, né, portasabertas.org.br é um site muito bacana para os irmãos estarem pesquisando, analisando essas estatísticas e conhecendo um pouquinho do trabalho que eles fazem também. É um trabalho muito, muito legal. Bom, além da perseguição chamada declarada, né, chamada perseguição direta, tem outro tipo de perseguição que eu quis chamar aqui de discreta, né, para não chamar de oculta, ou seja, uma percepção
é um tipo de perseguição, né, que ela não é percebida diretamente por muitas pessoas. Tá? Ela é a que mais ocorre, né, inclusive aqui no Brasil. Né? Ela é um tipo de perseguição que ocorre e ela vem de vários lados diferentes. Ela vem do governo, ela vem da própria sociedade no que diz respeito à cultura dos tempos atuais e, por que não dizer, que vem até de algumas igrejas, por incrível que pareça. Então a gente vai entender um pouquinho isso, né? Porque a gente precisa ter em mente o seguinte: qualquer situação, irmãos, que ela tenha por objetivo impor, né, de alguma forma, seja por lei ou por pressão da sociedade ou por qualquer tipo de entidade, né, que tenha por princípio impor qualquer tipo de preceito que não seja bíblico, pode ser considerado uma forma indireta de perseguição aos cristãos. Né? Pode ser considerado algum tipo de forma de perseguição. Então aqui eu vou citar alguns exemplos para os irmãos. Né? Os irmãos sabem que existe uma série de leis e de projetos, né, que estão tramitando aí em esferas governamentais para, de alguma forma, né, eles se infiltrarem nas famílias e nas escolas com princípios que são antibíblicos. Né? É sabido pelos irmãos que recentemente aí, há pouco tempo, há um ano e pouco, tentaram aprovar aí uma lei querendo impor no ensino fundamental, né, aliás, a partir dos 6 anos de idade, impor questões de homossexualidade, né, com uma cartilha estimulando sexualidade das crianças, ou seja, um negócio assim completamente absurdo. Né? Leis dizendo como que os pais têm que corrigir os filhos, enfim, uma série de situações que de alguma forma tem a ver com perseguição aos cristãos. Não é aquela direta que eles vêm, que eles prendem, que eles matam, que eles torturam, mas é uma forma, né, de jogar por terra os preceitos que nós cremos que são a verdade absoluta, que são os preceitos bíblicos. Né? Um outro exemplo que eu coloco aqui, né, é a questão do divórcio, ou seja, hoje o divórcio ele é limitado, hoje as pessoas casam e separam sem motivo nenhum. Né? Totalmente apoiado aí por órgãos e também por algumas igrejas. Tem igrejas, irmãos, que por incrível que pareça, chegaram a colocar como adendo em estatuto de convenção, né? Em regimento de convenção de igreja, que líderes de algumas denominações, eles podem se separar se eles quiserem para casar com irmãs mais novas, enfim, com outros membros da igreja. Ou seja, foi aprovado por comitê de convenção. Então isso é uma coisa completamente absurda. A igreja que deveria lutar contra esse tipo de coisa está apoiando. Então também é uma forma aí de perseguir discretamente, né? Uma estratégia do inimigo. Também é conhecido pelos irmãos, né? As chamadas uniões homoafetivas, o reconhecimento disso como união estável. Né? As pessoas de um mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, poder se casar e não somente cartórios, né, a parte legal, humanamente falando, reconhecer isso, mas também algumas igrejas aceitarem isso. Né, igrejas que se dizem evangélicas aceitar esse tipo de união, reconhecer isso no âmbito espiritual, ou seja, é um absurdo. Né? Outro ponto, adultérios e fornicações. Aqui a gente já está falando algo que vem de um lado assim relacionado à sociedade, ou seja, a cultura dos dias atuais, aqui no Brasil principalmente. Né? O adultério e a fornicação é completamente estimulado hoje, existe estímulo para isso. Né? Adulterar hoje é dito por alguns como algo normal. Né? Eu escutei uma vez uma pessoa falando, ele era diretor de uma empresa, ele conversando uma vez numa sardinha, ele falou o seguinte: olha, não existe fidelidade de hoje em dia. Todas as pessoas adulteram, isso é normal. Isso é normal. Não, poxa, isso não é normal. Nós não podemos aceitar isso como algo normal. Né? Fornicação, vários tipos de relacionamento sexual fora, né? Antes do casamento, ou seja, algo que também acontece e que dizem que é normal e que é estimulado. Né? Chegam ao ponto de criticar e de zombar de pessoas que não concordam com isso. Ah, puxa, você está namorando, mas você não teve relacionamento sexual ainda? Ih, você é careta, você é um bobo, você é isso, você é aquilo, a mesma coisa para as meninas, enfim. De alguma forma, né? De alguma maneira, mais no âmbito psicológico, é a sociedade, através da sua cultura, querendo impor valores que são diferentes daqueles que nós temos. É também uma forma de perseguição. Né? Bom, um outro sinal que Jesus disse que antecederia a sua volta é os chamados falsos profetas. Né? A gente tem aqui nessa foto aqui do lado
um lobo em pele de cordeiro, que também é um termo que a Bíblia usa muito. Né? Aqui do lado nós temos aqui um profeta levando uma multidão para o buraco, né? Para o abismo. Né? Uma característica aqui interessante, irmãos, é que os falsos profetas, eles costumam ter muitos seguidores. Né? Dificilmente vai se ver um falso profeta que não tenha vários seguidores. É muito mais fácil você pegar uma igreja que fala a verdade, que prega a palavra, ter poucos membros, do que você ter uma instituição, uma seita ou até uma igreja que prega a falsa doutrina, que tem falsos profetas e que esteja vazia ou que não tenha quase ninguém. Normalmente são as igrejas que mais enchem, são essas igrejas que têm esses falsos profetas, né, dentro do teu corpo aí eclesiástico. Tá? Então aqui nós vamos colocar, eu vou estar passando para os irmãos algumas, não são as únicas, tá, irmãos, mas algumas características do falso profeta. Né? Primeiro ponto, o falso profeta é aquele que relativiza tudo. Né? Tudo para ele é relativo. Qualquer tipo de passagem bíblica, né, que envolva algum tipo de renúncia, de correção, ou que ele perceba que isso vai afetar a membresia de alguma forma, né, que a membresia pode não gostar, ele simplesmente coloca aquilo como relativo. É o tal do veja bem, não é bem assim, não, mas isso aqui é para uma época, não é para agora, nos dias atuais, é de acordo com isso ou com aquilo, ou seja, sempre desenvolve teorias para relativizar qualquer coisa que a Bíblia diz. A Bíblia não é relativa. Né? A gente tem que entender isso, tem que ter isso em mente. Né? Segundo ponto que caracteriza também os falsos profetas. As Sagradas Escrituras para eles são um mero instrumento para enriquecimento. É uma ferramenta que eles usam para enriquecer cada vez mais, através da pregação de um evangelho completamente distorcido, de um evangelho interpretado e adaptado para uma estratégia estabelecida de enriquecimento, de uma forma de enriquecer através da palavra de Deus. Isso é uma outra característica também dos falsos profetas. Outra coisa, eles colocam sua profecia acima das Escrituras. Aquilo que ele diz que é divinamente inspirado está acima de qualquer coisa. A gente também tem que entender o seguinte, irmãos. Nenhuma profecia dita por boca de homem, por boca de vaso, ela nunca vai ser contraditória ao que está nas Sagradas Escrituras. Nunca vai acontecer. A palavra de Deus não se contradiz. Né? Mas os falsos profetas entendem que aquilo, a revelação, a inspiração divina que eles dizem que tem, está acima, inclusive, do que diz as Sagradas Escrituras. Uma outra característica, né, e também é intimamente ligada, né, ao falso profeta, eles são hipócritas, né? Eles pregam algumas coisas e vivem outras coisas. Eles não vivem aquilo que eles pregam. E eles são heréticos, ou seja, aquilo que eles ensinam, aquilo que eles pregam, é heresia em relação ao que a Bíblia nos ensina. São algumas características, enfim, tem muitas outras mais. E a gente sabe, irmãos, que os falsos profetas sempre existiram, né? A Bíblia cita vários exemplos, e eles continuam existindo nos dias atuais. Ou seja, mais um dos sinais que antecedem a volta de Cristo e que também está se cumprindo, também está em cumprimento. Né? Ou seja, aquilo que Cristo já havia dito lá no sermão profético há muitos anos atrás, a gente vê se cumprindo. Né? E ainda com relação aos falsos profetas, né, existe um ponto aqui interessante que ajuda muito a identificar essas pessoas, esse tipo de pessoa. É no que diz respeito ao tipo de evangelho que eles pregam, ao tipo de evangelho que eles ministram. Né? Os irmãos vão ver que um falso profeta ele sempre prega um evangelho fácil, um evangelho que não envolve renúncia, um evangelho que não exige transformação, um evangelho que não trabalha a santidade, um evangelho que não gera conversão, ou seja, é um evangelho fácil, é um evangelho que é conveniente para a maioria das pessoas, né, que são simpatizantes de Cristo, né, que dizem que amam a Cristo, mas não querem compromisso nenhum. Como eu posso dizer que amo alguém de verdade e não quero compromisso com essa pessoa? Aquele que ama de verdade, o irmão que ama de verdade uma irmã, né, que está se relacionando com ela, que está namorando, ele tem que querer casar com ela, tem que querer ter uma relação com ela mais duradoura, mais estável, uma relação correta.
né? Então como que eu posso dizer que amo a Cristo e eu não quero ter compromisso com Ele? A mesma coisa a irmã, que está namorando com o irmão, ela diz que ama, ela quer ter um compromisso sério com Ele. Então, é o evangelho fácil, é um tipo de evangelho que é pregado. Outra característica também do evangelho que é pregado pelos falsos profetas, ele normalmente é sempre adaptado, ele é sempre mexido, ele é sempre alterado, né, na hora do discurso para se adequar àquilo que as pessoas querem, àquilo que as pessoas gostam de ouvir, aos desejos que ela tem na carne. Ou seja, é um evangelho que é adaptado à concupiscência das pessoas, ao desejo desenfreado que elas têm. Lembrando que concupiscência o que é? É o desejo desenfreado, é o desejo assim, incontrolado de ter ou de fazer aquilo que Deus não quer que eu tenha ou não quer que eu faça. Então, o evangelho que é pregado pelos falsos profetas, ele se adapta, ele se encaixa como um quebra-cabeça, assim, ele se encaixa perfeitamente aos desejos que as pessoas têm, aquilo que elas gostam de ouvir. Outra coisa, é um evangelho liberal. Você pode fazer o que você bem entender. Você pode fazer aquilo que você quer fazer, desde que você ame a Deus, ou seja, como se o coração não fosse enganoso, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Desde que você esteja aqui na igreja, que você deixe o seu dízimo e a sua oferta, você pode fazer o que você quiser. Jesus levou os seus pecados na cruz do Calvário, ou seja, uma vez salvo, sempre salvo, não importa o que você faça. Então, também é uma outra característica, um tipo de evangelho que é pregado pelos falsos profetas. E uma outra coisa que a gente vê e está muito em alta é o chamado evangelho do entretenimento. É aquele evangelho que ele visa descontrair as pessoas, que ele visa divertir as pessoas. As pessoas visa conquistar as pessoas pelo êxtase emocional. Não é mais o Espírito Santo que atua, mas é a emoção. É a emoção que está atuando no coração dessas pessoas. Então é um evangelho que visa distrair as pessoas. Ou seja, ir na igreja para mim é uma diversão, é um divertimento. Eu vou lá para me distrair, é bacana, é legal, tem muito show, tem muita coisa, tem muita piada, tem muita irreverência, mas não é assim que os verdadeiros servos têm que fazer. Mas os falsos profetas, eles pregam esse tipo de evangelho também. E enfim, e outras coisas mais. Então é muito fácil identificar esses falsos profetas, confrontando aquilo que eles dizem com as Sagradas Escrituras. Nós temos que julgar sempre a profecia pelas Escrituras e os profetas pelo seu fruto. A Bíblia diz isso. Então nós temos que sempre confrontar. Agora, como que eu vou confrontar algo que eu estou vendo, que eu estou ouvindo com a Bíblia Sagrada, sendo que eu não tenho intimidade com a Bíblia Sagrada, sendo que eu não estudo as Sagradas Escrituras, sendo que eu não medito nas Escrituras dia e noite, sendo que eu não me relaciono com Deus através da Bíblia Sagrada também? Como que eu vou julgar alguma coisa? Qualquer pessoa que fale bonito, que tenha eloquência e que de alguma forma seja convincente, vai me convencer. Como a Bíblia diz, eu vou me deixar levar por qualquer vento de doutrina. É isso que vai acontecer. Então, por isso que nós temos que meditar nas Sagradas Escrituras, por isso que nós temos que pedir a graça e a misericórdia de Deus para não sermos apanhados pelos falsos profetas, para não sermos enganados como muitos estão sendo enganados. É um tipo de evangelho, irmãos, que leva muitas pessoas a abandonarem a fé verdadeira, a fé no verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do arrependimento, o evangelho da transformação, o evangelho da conversão. Leva muitas pessoas a abandonarem. Na verdade, existe dois tipos de público aqui, se a gente for ver bem. Aqueles que nunca conheceram a Sagrada Escritura e acharam interessante e foram pegos por esses falsos profetas. E aqueles que até um dia liam a Bíblia, conheciam a Bíblia, seguiam uma igreja que pregava os princípios bíblicos, mas de alguma forma, por algum motivo, foram atraídos pela sedução do mundo, pelas coisas do mundo, e agora descobriram um evangelho fácil e simples que permite que elas digam que são cristãs, mas ao mesmo tempo estão no mundo. Permite que elas sejam noiva de Cristo, mas ao mesmo tempo flertem com o mundo. Permite que elas sejam noivas de Cristo, mas ao mesmo tempo cometam adultério espiritual, se envolvendo com as coisas do mundo. Ou seja, um evangelho que pode isso, então cai como uma luva para a pessoa que está com os desejos da carne aflorados, para a pessoa que alimenta, que vive segundo a sua carne e não segundo o seu espírito. Um outro sinal que
antecede a volta de Cristo é o esfriamento do amor, né? A Bíblia nos diz que, devido à multiplicação da iniquidade, que o amor de muitos esfriaria, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós estamos presenciando isso nos dias atuais, irmãos. São tantas maldades, são tantas coisas ruins que vêm acontecendo na atualidade, que muitas pessoas já não estão mais da mesma maneira que estavam outrora no que se refere ao seu relacionamento com Deus, ao seu relacionamento com a obra de Deus. Né? Por quê? Por causa da iniquidade, por causa das maldades. Muitas pessoas desanimam, muitas pessoas começam a ver isso e acabam se envolvendo emocionalmente, né, com essas coisas. E aqui nós temos, vamos dizer assim, duas categorias diferentes, né, de pessoas. Tem aquelas que simplesmente, né, por causa de tudo que acontece, desiste de seguir Jesus. Ah, poxa vida, eu fazia tudo certinho e comigo não acontece isso, com aquele outro que é ímpio acontece aquilo, e aconteceu tal coisa ruim comigo também, e agora eu não quero saber de mais nada. Se Jesus realmente estivesse comigo, nada disso aconteceria, a minha história seria outra. Enfim, começa a inventar uma série de desculpas baseadas, né, no cenário atual, no que diz respeito às maldades, à iniquidade, e acaba deixando de seguir Jesus. Ou seja, acaba deixando de amar não só a Jesus, mas a sua obra, e também deixa de amar as almas, deixa de ter amor pelas almas. Simplesmente desiste de tudo. Agora, tem aqueles também que até continuam, né, entre aspas, né, a sua jornada. Continua na obra, continua trabalhando, continua fazendo algo, né, achando que está fazendo para o reino, né, mas não é mais o amor que o incentiva, não é mais o amor que motiva ele a fazer o que ele está fazendo, mas sim outros sentimentos. Não é mais o amor por Deus, não é mais o amor pela obra, não é mais o amor pelas almas, mas ele é motivado por uma série de outras coisas, né? Sejam interesses pessoais, ou seja por questões sociais. Aqui é um grupo social bacana, eu me dou bem com as pessoas, então eu vou continuar fazendo, isso é legal para mim, é um passatempo. Outros começam a ter interesses, né, financeiros, interesses de estar em destaque, ou seja, o ego da pessoa começa a inflar. Então a pessoa, sendo egocêntrica, ela quer aparecer mais, então ela começa a ter outros motivadores. Não, porque se eu estiver ali, eu vou estar na liderança, eu vou aparecer, eu vou fazer isso, é a minha imagem que importa. Ou seja, continua na obra, mas o sentimento que o motiva a fazer o que ele está fazendo não é mais o amor. Por quê? Porque o amor dele esfriou. Isso está acontecendo nos dias atuais. Isso é um outro sinal que nos diz que a volta de Cristo está próxima. É um sinal também que já se cumpriu e que continua acontecendo até os dias de hoje. Né? Ou seja, mais importante, eu sempre digo isso, irmãos, nos locais que eu tenho oportunidade de falar acerca do amor. Mais importante do que aquilo que eu faço para Deus é o sentimento que me motiva a fazer aquilo que eu estou fazendo. Qualquer sentimento que não seja o amor, eu tenho que parar e revisar meus conceitos, eu tenho que dobrar meu joelho e tenho que orar mais. Eu tenho que ter um coração voltado para Deus. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. E depois amar ao meu próximo como a mim mesmo. Né? São os dois, o resumo, né, dos mandamentos que Jesus deixou, esses dois para a gente. Então, é o amor. Né? Se a gente lê em 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre a suprema excelência do amor, né? Um capítulo maravilhoso da Bíblia. Né? Então, o amor ele não pode esfriar. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Numa das cartas escrita para uma das 7 igrejas da Ásia, né, que Jesus, através de João, ele entregou, uma das igrejas ela é advertida fortemente. Ela tinha uma série de obras boas, ela perseverava, ela não admitia o pecado na igreja, mas Jesus diz o seguinte, olha, tenho contra ti que deixaste o seu primeiro amor. E ainda diz que eles têm que se arrepender, ou seja, deixar o primeiro amor é motivo para arrependimento. Né? Ou seja, deixar traz em si algo relacionado à consciência. Não é esquecer, é deixar. Esquecer é algo inconsciente. Puxa vida, esqueci. Agora, deixar é algo como que premeditado. Né? É algo assim que a pessoa faz de forma pensada. Tá? Então, por causa da multiplicação da maldade, da iniquidade, o amor está se esfriando. Nós precisamos voltar ao primeiro amor.
É um outro sinal que antecede a volta de Jesus e que também se cumpriu e está se cumprindo. Um outro sinal que Jesus falou também, que antecederia a sua volta, que era a pregação do Evangelho em todo o mundo. A pregação do Evangelho, né, por todo o mundo. Aqui nesse mapa, irmãos, que vocês estão vendo no vídeo, a gente tem essa região amarela aqui, que é uma região onde a única religião não é o cristianismo, tá? Mas o cristianismo ele ainda é majoritário. Né? Ele ainda é majoritário. Mas se a gente for perceber, tem uma grande parte aqui do globo, olha só, onde eu estou passando aqui o mouse, que a religião que predomina não é o cristianismo. Não é o cristianismo. Se a gente for olhar para a nossa realidade aqui no Brasil, né, a gente até tem a impressão de que o evangelho já chegou para quase todo mundo, enfim. Mas se a gente olhar para o mundo, a gente vai ver que a realidade é outra. Né? A gente percebe aqui no mapa que tem muitos países que carecem de conhecer acerca de Jesus. Se a gente expandir um pouquinho aqui esse mapa e tentar olhar somente nesta região aqui, olha só, nesse outro slide, a gente tem aqui uma janela que eles chamam de janela 1040. Né? Só uma curiosidade para os irmãos, por que ela chama janela 1040? Né? Esse nome ele se refere ao fato de que esta região aqui ela está localizada entre 10 e 40 graus, né, de latitude norte, se a gente for olhar em relação à linha do Equador, que está um pouquinho abaixo. Tá? Então é relacionado a coordenadas. Tá? E nesse retângulo aqui, que é a chamada janela 1040, né, é onde está a maior concentração, o maior número de países que estão nessa condição de carecer acerca do conhecimento de Jesus. Né? Se a gente for olhar aqui na legenda embaixo, olha só, o islamismo ele praticamente predomina. Né? Em toda essa região verde aqui, toda essa área verde é o islamismo, né, que está predominando. A gente tem uma área laranja aqui, né, que o budismo predomina, uma área cor-de-rosa que não é um povo religioso, enfim, tem o hinduísmo aqui na área amarela, tem algumas áreas pequenas em azul aqui que são religiões tribais, né, são religiões que eles chamam de animistas, né, que eles veem espiritualidade em tudo, que tudo tem espírito, né, a planta tem um espírito, a terra tem um espírito, a árvore, enfim, eles pregam algumas coisas nesse sentido. Né. Aqui nós temos uma coisa interessante nesse sinal que antecede a volta de Cristo. Esse é um sinal que não se cumpriu. Diferente dos outros que a gente viu até agora, né, que se cumpriu e que continuam se cumprindo, a pregação do evangelho em todo mundo ainda não se cumpriu. A gente percebe claramente aqui, ó, tem uma área aqui nessa janela muito grande, né, tem muitos locais que ainda não tiveram acesso ao evangelho. Tá bom, entendo que tem perseguições que acontecem em alguns lugares, enfim, mas a Bíblia em momento nenhum diz que ia ser fácil. Né? Ou seja, Jesus já tinha deixado tudo isso registrado e glória a Deus por isso, ele já tinha dito tudo isso pra gente. Mas de qualquer maneira é um sinal que ainda irá se cumprir. É um evento que ainda vai acontecer. Né? E é um evento, é um sinal que depende da Igreja de Cristo. Né? É o único sinal que está faltando. E cabe à igreja verdadeira, a pregação do Evangelho. Tem muitas denominações, irmãos. Tem muitas seitas, né, que evangelizam muito, que sai de casa em casa, de porta em porta, sabe, que não mede esforços para levar aquilo que eles acreditam, aquilo que eles têm por verdade. E nós que pela misericórdia de Deus conhecemos a verdade, muitas das vezes a gente negligencia essa parte. Né? O evangelismo, que não é uma opção, é uma ordenança, nós vimos isso na lição passada, é uma ordem de Jesus. Nós temos que evangelizar, nós temos que pregar a palavra, nós temos que pregar para toda a criatura. Né? A Bíblia diz, é muito clara nisso, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que pregar a palavra de Deus. Né? E ainda digo mais, irmãos, existem muitos locais, né, muitos países,
que o cristianismo predominava, né? E que deram entrada para outros tipos de conceitos, para outras religiões, para seitas, e o cristianismo está começando a perder força, né? Tinha muitos países na Europa que o cristianismo predominava, hoje já não predomina mais, né? Os próprios Estados Unidos, né, que era um país assim totalmente protestante, hoje já está tolerando uma série de coisas, já aprovou uma série de leis contrárias à Bíblia, né? Então nós temos que tomar um certo cuidado com isso, ou seja, será que nós não estamos negligenciando essa ordenança de Cristo, estamos perdendo terreno para as seitas e para as igrejas que são contrárias às Sagradas Escrituras? Temos que refletir em cima disso, amados irmãos. Nós comentamos no início da videoaula que os assuntos a serem explanados, eles tinham por base Mateus capítulo 24, versículos de 1 a 14, e também 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Agora nós vamos entrar em 1 Timóteo, né? Então diz assim a palavra de Deus: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Aqui nós temos algumas coisas interessantes, amados irmãos. Vejam que, primeiramente, é um alerta que é dado pelo Espírito Santo. Olha só, Espírito em letra maiúscula. É um alerta dado pelo Espírito Santo, que nos últimos tempos, lembra que a gente viu no começo da videoaula, o que são esses últimos tempos? São os tempos que antecedem a volta de Cristo. Aqueles tempos que se iniciaram com a ressurreição de Jesus e vão terminar com o arrebatamento da igreja. Está dizendo que nesses últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, tá? Então, primeiramente, ele fala sobre a apostasia. Apostasia. Então a gente primeiro precisa entender o que efetivamente é a apostasia. Apostasia é o abandono premeditado e consciente da fé cristã. Ou seja, é aquele que um dia conheceu a Jesus, esteve com ele e de forma consciente simplesmente virou as costas para o Mestre. Esse é o chamado apóstata. Esse é o chamado apóstata, ou seja, aquele que apostata da fé, que comete apostasia. E a apostasia também na Bíblia, ela é chamada em uma série de passagens como adultério espiritual. Ou seja, você deixa a Jesus para voltar às coisas do mundo. Agora, a gente também não pode confundir uma coisa, irmãos. Apostasia não tem nada a ver com incredulidade, tá? O apóstata, ele é muito pior do que o incrédulo. Por quê? Porque o apóstata, ele conheceu a Jesus um dia e deu as costas para ele. O incrédulo não. O incrédulo é aquela pessoa que não acredita, né? Ou porque não conhece, ou porque simplesmente não deu crédito. Mas ele não teve um relacionamento com Jesus. Ele não esteve com Jesus. Então, quem comete apostasia é muito pior do que quem está na incredulidade. Não que a incredulidade não seja um problema espiritualmente para a pessoa, né? A Bíblia diz que aqueles que não creem já estão condenados, tá? Então a incredulidade é um problemão sim, mas aqui a gente está falando acerca de um dos sinais, que é a apostasia. Quantas pessoas que um dia professaram fé em Cristo Jesus, depois abandonaram tudo? É um sinal que também está se cumprindo, né? Que já se cumpriu. Enfim, Cristo está às portas. Depois, a Bíblia nos diz também, né, que esses que iriam apostatar da fé, isso aconteceria porque eles dariam ouvidos às chamadas doutrinas de demônios. Tá? O que é doutrina? Doutrina é ensinamento, ou seja, doutrinas de demônios. Então, o que é? São ensinos que não vêm da parte de Deus. São ensinos inspirados pelo inimigo de nossas almas. São as chamadas doutrinas de demônios. Aqui eu vou colocar alguns exemplos para os irmãos, né? Todo tipo de doutrina, todo tipo de ensinamento que contraria as Sagradas Escrituras não vem da parte de Deus, porque Deus não ia se contradizer. Então são ensinos que vêm da parte dos demônios. Dentre eles, a chamada teologia inclusiva,
né? Se os irmãos pesquisarem acerca desse tema, vai ver. Ou seja, igrejas que aceitam as pessoas como elas estão, mas também não trabalha com essas pessoas em cima da palavra para que elas venham a se transformar pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, venha como está e continue como está. Se você é homossexual, continue sendo homossexual. Se você usa drogas, continue usando drogas. Se você bebe, continue bebendo. Enfim, não importa. Né? A chamada teologia inclusiva. A gente já falou um pouco sobre os falsos cristos, né? Os líderes que se dizem Jesus Cristo. Também, isso é também uma doutrina de demônio. Né? Tem uma igreja nos Estados Unidos que cultua a maconha. Né? Ou seja, eles estão lá para cultuar a maconha e o líder deles diz que teve um encontro com Deus no momento que ele estava usando a maconha e conversou com ele. Né? Então ele foi inspirado, né, por Deus, segundo ele, através do uso da maconha. Então eles cultuam a maconha. Eles têm uma doutrina, eles têm mandamentos lá também. Doutrina de demônios. Né? Igrejas evangélicas compostas, né, por líderes que são casados e são homossexuais. Né? Dois líderes homens casados, duas líderes mulheres casadas também, enfim, e assim por diante. Então, são igrejas compostas em sua grande maioria por homossexuais. Né? A gente tem que lembrar o seguinte, irmãos. Jesus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Nós não estamos falando aqui acerca das pessoas em si, mas do comportamento. Nós cremos num evangelho, né, que ele transforma pessoas. Nós cremos num evangelho de transformação, de arrependimento. Nós cremos no poder da palavra e do Espírito Santo de Deus para tirar esse pecado. Então, não são as pessoas. A igreja ela tem que estar de portas abertas para todas as pessoas. E, através da misericórdia de Deus, com a pregação do evangelho autêntico, com amor, né, com carinho, com a pregação da palavra, com a ação do Espírito Santo, contemplar a transformação dessas pessoas. É nisso que nós cremos. Né? Enfim, um outro exemplo de doutrina de demônio é pessoas que pregam, igrejas que pregam que o pecado não existe. Olha, Jesus levou sobre si nossos pecados, então o pecado não existe mais. Não importa o que você faça. Quer beber, bebe, quer matar, mata, quer adulterar, adultera, quer fornicar, fornica, quer mexer com qualquer coisa errada, não tem problema nenhum que o pecado não existe. Então também é uma doutrina de demônio. Enfim, doutrinas que negam que Jesus Cristo seja o Filho de Deus. Poxa, se tem uma igreja que diz que Jesus não é o Filho de Deus, está chamando o próprio Deus de mentiroso, porque Deus na Bíblia diz: este é meu Filho amado em quem tenho prazer, ou este é meu Filho amado em quem me comprazo, dependendo da tradução bíblica. Então está dizendo que Deus é mentiroso, porque está negando Jesus como Filho de Deus. E alguns que negam a divindade de Jesus também. Ele foi um grande profeta, foi um grande líder, foi isso, foi aquilo. Não, Jesus é o Filho de Deus, tem os mesmos atributos de Deus, veio ao mundo em forma do homem, morreu no meu lugar para que eu pudesse ser salvo, morreu no vosso lugar para que você pudesse ser salvo também. Algumas teologias, né, que estão em moda, a teologia da confissão positiva, ou seja, basta eu confessar positivamente as coisas, dizer que não aceito uma coisa, que quero outra e tudo tem que acontecer como um passe de mágica, e a chamada teologia da prosperidade. Se Deus é dono do ouro e da prata, eu sou filho de Deus, eu tenho que ser rico. Se eu não sou rico, eu não estou com Deus. Ou seja, completamente contrário ao que nos ensina as Sagradas Escrituras. E a Bíblia também nos diz, lá em 1 Timóteo capítulo 4, né, que a gente viu, falando que nos últimos tempos, né, alguns iriam apostatar da fé. Por quê? Porque dariam ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, né, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Ou seja, eu queria induzir essas pessoas a isso, seria a mentira de homens hipócritas, né? Ou seja, pela hipocrisia, né, desses homens que falam mentiras o tempo todo. Agora olha que interessante, né? A gente nunca vai poder dizer que são pessoas que não entenderam direito o evangelho, né, que ensinavam de forma errada ou de forma equivocada porque não sabiam que aquilo estava errado. Não, a Bíblia está dizendo, são pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Ou seja, eles não são inocentes, eles são hipócritas. Hipócritas que falam mentiras.
né? São hipócritas, que chegaram num ponto tal que a Bíblia diz que tiveram cauterizada a sua consciência, né? Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Agora aqui cabe, meus amados irmãos, uma observação. Poxa, o que quer dizer essa cauterização de consciência? Né? A consciência, irmãos, ele é o sentimento moral do ser humano. A consciência é aquela que nos condena quando a gente opta por fazer algo que a gente sabe que é errado. Puxa vida, eu estou fazendo isso aqui, eu sei que é errado, a minha consciência está me acusando. Né? É aquele sentimento moral que me faz sentir culpado. Agora, quando a pessoa começa a insistir muito no mesmo erro, o que acontece é que essa consciência fica cauterizada. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que a pessoa não se sente mais culpada. Aquilo que outrora era um peso em cima dela passa a não fazer mais diferença. A pessoa volta a dormir tranquilamente, estando em pecado. E a Bíblia diz, né, que são essas pessoas, né, ou seja, que enganaram a muitos que deram ouvidos a elas, pessoas que pela hipocrisia, né, falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. São sinais, né, que antecedem a volta. Ou seja, essa questão da cauterização da consciência e da hipocrisia são relacionadas às pessoas que levam outras a apostatar da fé. E a apostasia é um dos sinais que antecede a volta de Cristo. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Isso já está acontecendo. É um outro sinal de que Jesus está às portas. É um outro sinal de que a volta de Cristo pode acontecer a qualquer momento. E para terminar, irmãos, apenas a título de curiosidade, eu quero passar aqui para vocês alguns sinais, só que são específicos para Israel, tá? Ou seja, não dizem respeito à igreja do Senhor, mas é importante quando a gente olha para Israel como referência no que diz respeito a esses sinais, porque a gente vendo o que acontece lá, a gente tem mais convicção ainda de que Jesus ele está voltando. Tá? Então tem 3 sinais que eu quero colocar aqui para os irmãos. O primeiro deles é o renascimento de Israel como nação soberana. Né? Isso é histórico também, isso os irmãos sabem que já aconteceu, né? Foi em 14 de maio de 1948, né? Lá em Isaías 66, 8, né? Diz, né? Poder-se-ia estabelecer uma nação, né? Em um só dia. Ou seja, foi exatamente o que aconteceu com a nação de Israel. Isso estava profetizado também, né, em Deuteronômio 30, versículo 3, Ezequiel 37, 21, enfim. Isso já aconteceu. Israel já foi restabelecido como nação soberana. O segundo sinal seria a retomada de Jerusalém como capital de Israel. A gente sabe, irmãos, até pelos noticiários e também estudando a história, que existe uma guerra muito grande, né, entre os árabes e os judeus. Né? E os dois querem Jerusalém. Né? Tem até um estudo aí que eu fiz, né, que tinha uma menção feita da ONU com a ideia de dividir em 2. Né? Parte de Jerusalém vai para Israel, parte de Jerusalém fica com o pessoal da Palestina, enfim. Mas de qualquer maneira, desde que o templo de Jerusalém foi destruído por Tito, que a gente viu lá em 70 depois de Cristo, né? Desde que o templo foi destruído, nunca Jerusalém esteve tão próxima de voltar a estar sob o controle de Israel, né? Está sendo controlada por Israel como agora. Né? Ou seja, é mais um sinal de que os tempos atuais estão chegando ao fim. É mais um sinal de que Jesus está voltando. É mais um sinal de que o chamado tempo dos gentios está chegando ao fim. A qualquer momento, né, a Bíblia assim diz, Jerusalém vai passar a fazer parte novamente de Israel. Vai passar a ser dominada completamente por Israel. E o terceiro sinal seria a reconstrução do templo. Né? O templo vai ser reconstruída mais ou menos aqui, nessa região onde está localizada uma grande mesquita com uma cúpula dourada em cima dela. Ela tem uma mesquita, essa cúpula dourada chama Domo da Rocha, né? Onde tem uma mesquita que é já é patrimônio, né, histórico, e ela tem um valor religioso muito grande para os muçulmanos. Agora imagina a guerra, né? Ou seja, a região ela é importante para Israel, eles querem que o templo seja reconstruído aqui, mas tem aqui um monumento ao Islã. Mas de qualquer maneira, isso também vai acontecer. Então são alguns sinais relativos a Israel, aqui mais para efeitos de curiosidade para os irmãos.
E para terminar, amados irmãos, eu deixo aqui para reflexão de cada um de vocês. Nós falamos isso no decorrer da apresentação, mas eu quero deixar aqui frisado: todos os sinais estão se cumprindo. Jesus está às portas e precisamos estar vigilantes, ou seja, precisamos vigiar o tempo inteiro. Porque quando tudo se consumar, os irmãos sabem, a Bíblia assim declara lá em Mateus 25:46, que os justos vão para a vida eterna e os ímpios vão para o tormento eterno. Enfim, esses são os sinais que antecedem a volta de Cristo. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.